No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Operação da Polícia Federal faz buscas em endereços ligados ao governador do Rio, Wilson Witzel. Apreende celulares e documentos por suspeita de envolvimento do político em fraudes na construção de hospitais de campanha para tratamento da Covid-19. Governador ataca presidente Jair Bolsonaro e o acusa de usar a ação da Polícia Federal para atingi-lo politicamente. Por sua vez, Bolsonaro ri e parabeniza policiais pela operação no Rio de Janeiro, que foi adiantada um dia antes pela sua aliada deputada federal Carla Zambelli. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 27 de maio do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Ontem fomos surpreendidos com a notícia de mais um escândalo envolvendo supostamente um chefe do Executivo do Estado do Rio de Janeiro, o sexto investigado em 4 anos. A Operação Placebo, deflagrada pela Polícia Federal de Brasília na manhã de terça-feira, com autorização do ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, Benedito Gonçalves, apurou suspeitas de desvio na saúde do Rio de Janeiro. O governador Wilson Witzel e a primeira-dama Helena foram alvos de mandados de busca e apreensão. Os policiais estiveram na casa em que o político morava antes de ser eleito, no bairro do Grajaú, zona norte da cidade, no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governo do Rio, além do escritório de Helena, que é advogada no centro do Rio. Nas ações, foram apreendidos pendrives, celulares e computadores do governador e de sua esposa. O sigilo dos aparelhos foi quebrado pelo STJ, responsável pelas decisões neste episódio por conta do foro privilegiado de Witzel. Outros alvos da operação foram a organização social o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, o IABAS, contratada pelo governo do Rio para a construção de 7 hospitais de campanha no estado pelo valor de 835 milhões de reais, além de Gabriel Neves, ex-subsecretário de Saúde, preso há cerca de 2 semanas na Operação Mercadores do Caos por suspeitas de fraude na compra de respiradores. O ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, e a sede da própria secretaria também tiveram a visita de policiais na manhã de terça-feira. O que temos de fatos até aqui, além do que já citamos, é que a decisão do ministro do STJ teria sido motivada pela descoberta de um contrato entre o escritório de advocacia da primeira-dama e a empresa DPAD Serviços Diagnósticos Limitada, que possui como sócio Alessandro Araújo Duarte, apontado como operador do empresário Mário Peixoto, também preso juntamente com Gabriel Neves por supostamente estar ligado às fraudes na saúde. É evidente que todo este episódio precisa ser investigado com profundidade. Há indícios de ligação de Witzel com essa máfia dos respiradores que rouba dinheiro dos impostos pagos pela população do Rio de Janeiro, estado já tão afetado pelos desmandos de administradores nos últimos anos e que vive à beira de um colapso nas contas públicas. A grande questão é que há uma série de pontos obscuros nesta investigação. Perguntas que estão sem resposta e precisam de um esclarecimento urgente. Vou listar aqui algumas delas para vocês, ouvintes. Por exemplo,
Por que a operação foi deflagrada justamente após a troca do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, atendendo a um desejo antigo do presidente Jair Bolsonaro, adversário político declarado do governador do Rio? Por que também os policiais fizeram as buscas poucos dias depois da divulgação do vídeo da tal reunião ministerial vexatória que confirma uma série de crimes cometidos pelo presidente da República? Seria uma tentativa de mudar o foco da opinião pública? Por que o STJ autorizou as apreensões no dia seguinte ao presidente Jair Bolsonaro fazer uma visita de, entre aspas, cortesia ao Procurador-Geral da República Augusto Aras, responsável pelo pedido ao Judiciário para a realização da Operação Placebo e responsável também por uma possível denúncia do ex-capitão do Exército sob a acusação de violar a autonomia da Polícia Federal? Por que a deputada federal Carla Zambelli, aliada de primeira hora do presidente, adiantou na última segunda-feira, em entrevista à Rádio Gaúcha, que nos próximos dias seriam retomadas as operações da PF, tendo como alvos governadores? Por que o governador Wilson Witzel, depois de exonerar o ex-secretário de Saúde Edmar Santos, o renomeou como secretário extraordinário de acompanhamento da Covid-19? Poderia ser uma tentativa do político manter o foro especial do seu comandado? Todos esses questionamentos estão no ar. Pelo que os fatos indicam, parece clara a interferência da família Bolsonaro na Polícia Federal e o caráter político para a deflagração desta operação, como acusa o governador do Rio, não pode ser descartado. No entanto, reforçamos a necessidade de que as autoridades instituídas promovam uma investigação isenta que aponte os verdadeiros culpados por mais este assalto ao povo do Rio de Janeiro. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox.
E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Teoria Política do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Francisco Carlos Teixeira. Francisco Carlos, bom dia. Olá a vocês, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado, Francisco, por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Francisco, o país se deparou nos últimos tempos com uma das piores tragédias de sua história. E eu não me refiro à pandemia do novo coronavírus. Falo desse cidadão que ocupa a cadeira de presidente da República. O Jair Bolsonaro confirmou todas as expectativas que tínhamos durante o processo eleitoral de 2018. Um político despreparado, irresponsável e autoritário, e que agora está no centro de uma denúncia de tentativa de interferência em órgãos do Estado para proteger seus filhos e amigos. Eu gostaria primeiro, Francisco, de uma avaliação sua mais ampla a respeito do momento político que o país atravessa. Nesse momento, o país passa por uma crise de proporções inéditas. Eu falo de proporções inéditas em face de outras crises, como, por exemplo, 1954, 55, 1961, 1964, 1968, 69, em diante, no sentido de que, mesmo que aquelas outras crises tenham sido dramáticas e mesmo trágicas, elas tinham, naquele momento, projetos que nós até não gostamos, projetos que não eram de nosso agrado, mas eram projetos que tinham uma maioria, tinham grupos sociais fortes por trás deles. Nesse momento, o que nós vemos é que não há um projeto de país por trás de nenhum grupo social. O que nós vemos aqui é um projeto de não país, é um projeto de não povo, é um projeto de não nação, é um projeto de destruição do país. É, na verdade, um projeto de morte para o país, é um projeto de morte para o povo. Isso é que nos assusta, é isso que nos apavora nesse momento. O projeto que se desenha é um projeto de destruição, é um não projeto. A divulgação na última semana daquele vídeo da reunião ministerial ainda provoca uma série de repercussões, Francisco. Aliás, aquilo não tinha a menor cara de um encontro entre as principais autoridades do Executivo Federal, mas parecia uma conversa de bar, dado o vocabulário chulo e as ofensas proferidas. Como é que a população brasileira pode se ver representada por figuras de tão baixa estatura moral, Francisco? Bom, eu frequento bares muito melhores, inclusive o meu bar da esquina, que eu sento, às vezes, até no meio-fio para tomar um chopp, a conversa é de muito melhor nível e muito mais dirigida para o futuro da nação do que aquela reunião ministerial. Então, eu diria que não é conversa de putiquinha, aquilo não. A minha conversa de putiquinha é superior, muito superior àquela reunião ministerial que aconteceu ali. Na verdade, a gente viu uma reunião em que o general Braga Neto pretendia apresentar um projeto, um plano chamado Poró Brasil. Ele foi fulminado pela intervenção do Paulo Guedes. Diga-se de passagem, Paulo Guedes puxando expressões de baixíssimo calão, em que ele dizia que não aceitava, que ele não ia aceitar colocar dinheiro para salvar pequenas empresas, salvar pessoas, que ele, na verdade, ele queria era colocar uma granada no serviço público brasileiro. Notem bem, em plena pandemia, na verdade, na arrancada maior, antes mesmo que a pandemia mostrasse as suas garras, mas já anunciado que a pandemia ia matar milhares de brasileiros, o ministro da Economia, Paulo Guedes,
estava disposto e estava ali para colocar uma granada no serviço público, para demolir as estruturas do SUS, as estruturas, por exemplo, dos serviços de limpeza pública, dos serviços de água, dos serviços de atendimento médico, dos serviços de educação, dos serviços de bombeiro. Era isso que o ministro da Economia se propunha. A gente estava vendo ali uma conspiração para demolir o serviço público durante uma epidemia. Era isso que a gente estava assistindo. Uma conspiração em direção ao genocídio. Aquilo ali, a única coisa que estava me lembrando era a reunião na subúrbio de Berlim, chamado Wannsee, para organizar a solução final de extermínio organizada por Hitler. Diante deste cenário, quem tem se destacado são os militares, que se multiplicam em cargos do governo federal. O general Augusto Heleno, por exemplo, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, não cansa de ameaçar as instituições e tem suas posições referendadas por esses oficiais de pijama da reserva. O ministro interino da Saúde, o general Pazuello, por sua vez, participou desse último ato organizado supostamente por apoiadores do Bolsonaro no domingo, porque há informação de que integrantes do governo estariam patrocinando esses protestos. Como é que você tem visto a atuação desses militares no atual quadro político do país, Francisco? Os militares têm se comprometido tremendamente com isso que está aí. Esse comprometimento ele é indesculpável. E estamos, mais uma vez, comparando com o que aconteceu antes. Em 1964, os militares assumiram o poder e colocaram em prática um projeto que nós não concordamos e de uma forma extremamente violenta, né? E que era um projeto que resultou em crescimento econômico, resultou em criação de uma infraestrutura extremamente moderna, do qual, por exemplo, o CNPq foi parte, o Ministério da Ciência e Tecnologia foi parte, Itaipu foi parte, a Vale do Rio Doce foi parte. Então, na verdade, eles podiam dizer que eles foram construtores de um Brasil moderno. Agora, o que a gente vê agora é uma destruição da nação, é uma venda da nação. Então, nesse momento, nem essa herança os militares podem reivindicar. Não tem nada para reivindicar. Naquela reunião, tinha um punhado de militares, por sinal, 2 generais ladeando o presidente Bolsonaro, né, o próprio Braga Neto e o Mourão, e um oficial da ativa, o Ramos, ouvindo aquilo tudo, inclusive ouvindo uma coisa gravíssima, que era o presidente convocar milícias armadas, dizendo que ia montar milícias armadas, quebrando um princípio básico da democracia, que é o monopólio legal da violência, estavam calados. Calados. Isso é inominável. Isso é inominável, né? Isso é pior do que 1964. Há quem diga, Francisco, que essas ameaças proferidas pela ala militar do governo seriam apenas bravata, que os oficiais da reserva não teriam esse poder todo, visto que a cúpula das Forças Armadas, como o general Edson Puyol, comandante do Exército, não apoiaria uma nova aventura autoritária no país. Você concorda com essa avaliação? Dá para confiar nos militares? Primeiro, eu acho que não existe isso de ala militar, ala ideológica, ala técnica. Estão todos juntos. Tá? Na verdade, o governo Bolsonaro é um governo militar sustentado por militares, apoiado por militares. Tá? Heleno é um ideológico.
é altamente ideológico. Ficar separando em ala militar, ala tecnológica, ala ideológica, ala racional, é perder a dimensão do que está acontecendo e estava absolutamente claro naquela reunião ministerial. Todos dentro daquela sala são apoiadores do governo Bolsonaro e fazem parte do governo Bolsonaro e são responsáveis pelo governo Bolsonaro. Não há divisões, não há fissuras ali dentro. Todos são responsáveis. Por ocasião dessas declarações e notas do general Augusto Heleno, Francisco, já houve reação de alguns parlamentares. O deputado federal Alessandro Molon, do PSB do Rio, por exemplo, pediu ao Supremo Tribunal Federal o afastamento do chefe do GSI. Agora, uma outra questão que se coloca é a disposição dos integrantes da Suprema Corte em atuar em um cenário de constante ameaça à ordem democrática por parte do Executivo. Essa suposta independência do Judiciário não estaria posta à prova em um momento como esse, Francisco? Bom, nós temos ouvido muito ultimamente essa questão de que as instituições funcionam plenamente, a democracia funciona plenamente. Não funciona. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal tem que ter clareza que há uma ameaça e essa ameaça vem de dentro do governo. Vem de dentro do Palácio do Planalto, vem de dentro das instituições. Não é normal, né, que militares estejam garantindo que a democracia funciona. Militares não têm que garantir nada, não têm que declarar nada, né? Acima de tudo, né, o que tem que ser feito nesse momento, que a gente espera que o ministro Barroso faça agora, é colocar em pauta, né, o impedimento, a cassação da chapa, né, Bolsonaro-Mourão. Essa é a única solução. O impeachment agora vai se arrastar terrivelmente durante essa terrível epidemia. É a cassação da chapa. O que se espera mais para saber que essa chapa manipulou terrivelmente a opinião pública e que a Polícia Federal participou dessa manipulação toda, né? É a cassação da chapa, é isso que tem que ser feito nesse momento. Ainda naquela reunião ministerial, o Bolsonaro reclamou da sua segurança no Rio de Janeiro e afirmou que só seu sistema paralelo de informações o mantém a par do que acontece. A Ordem dos Advogados do Brasil já pediu explicações ao presidente sobre essa declaração. Um chefe de Estado pode ter um sistema paralelo de informações, Francisco? Que sistema seria esse do Bolsonaro? Naquela reunião se cometeram inúmeros crimes, não só por parte do Bolsonaro, mas por parte de todos os seus ministros ali reunidos. A intervenção na Polícia Federal, a chamada advocacia administrativa e obstrução de justiça, ali é o de menos, né? 2 crimes gravíssimos foram cometidos pelo próprio presidente Bolsonaro. Um foi essa criação e o exercício, né, de medidas através da recriação desse SNI, desse Serviço Nacional de Informações, que nesse caso não seria um SNI, seria um SNP, um Serviço Nacional Privado de Informações pelo Bolsonaro, e de outro, né, a montagem de milícias armadas, né, pelo próprio presidente da República. São crimes gravíssimos que o presidente da República cometeu. Mas o ministro Weintraub cometeu crime, né? O Pedro Guimarães, da Caixa Econômica, cometeu crimes, a Damares cometeu crimes, né? O Ricardo Salles cometeu crime, e todos os demais cometeram prevaricação, insídia. Tem uma fileira ali de crimes cometidos. Todos cometeram crimes ali naquele momento. Agora, no centro de todo esse debate a respeito dos supostos crimes cometidos pelo presidente, está o insuspeito Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nomeado pelo Bolsonaro fora da lista tríplice produzida pelos membros do Ministério Público. Está muito claro, Francisco, que o Aras não tem a menor condição de agir com independência para dar prosseguimento a uma denúncia contra o ex-capitão do Exército.
Na última segunda-feira, por exemplo, o Bolsonaro participou de um evento no MP ao lado do procurador-geral. Se cogita até a possibilidade de o Aras ser indicado pelo Bolsonaro para assumir a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal no fim do ano. Como é que o fator Aras pode influenciar esse processo, Francisco? É um jogo de cartas marcadas? Sem dúvida nenhuma, esperar que o doutor Aras dê prosseguimento a todas essas acusações, e não só a acusação de intervenção na Polícia Federal, mas também as acusações diversas contra o presidente da República de prevaricação através desse seu serviço privado de informações, né, através da tentativa de armar milícias, né, contra a população, contra os seus ministros, né, ali, algo que nós temos muitas dúvidas se de fato vai acontecer. Mas temos também que pressionar o ministro Barroso para que ele paute, enfim, a ação que está parada lá no Superior Tribunal Eleitoral para a cassação da chapa, né? Não só Bolsonaro, mas Bolsonaro-Mourão, porque nós vemos agora que a eleição não foi uma eleição limpa, não foi uma eleição democrática. Falar que o governo Bolsonaro foi democraticamente eleito é um erro. Não houve uma eleição justa, aberta e nem democrática. Esse é um ponto fundamental. E é essa mensagem que eu quero tornar muito clara e deixar muito clara. A população brasileira tem que ter isso em mente. Não houve uma eleição justa nesse país. Essa eleição não foi justa. E essa chapa deve ser cassada, e cassada imediatamente pelo Superior Tribunal Eleitoral. Ao longo da história republicana, nós já vimos muitos problemas, já vimos casos de corrupção, já vimos casos de mau cumprimento da lei, já vimos casos de conchavos, já vimos casos dos partidos políticos contrariarem, né, os seus programas, já vimos casos de estelionato eleitoral, de estelionato ideológico, de estelionato político sendo praticados abertamente. Isso tudo, né, é muito claro. A representação política nos desagrada, e várias vezes a representação política trai os ideais, né, do eleitor. Né? Isso tem sido uma constante na história da República e, infelizmente, a nova República não tem escapado a isso. No entanto, a reunião do dia 22 de abril, que se tornou pública através desse ato do ministro Celso de Mello, dando transparência e permitindo que o vídeo venha a público, é chocante, né? Primeiro, evidentemente, pelo calão, pelo baixo calão que foi feito todo o diálogo ali, né, no mais alto nível de gestão da República. Poderia se esperar alguma coisa daquilo que a gente diria que é mais bolsonarice do Bolsonaro, é o Bolsonaro sendo ele próprio, mas não aquele nível. E não ao fato dele ser acompanhado, né, pelos seus ministros. Quer dizer, o vocabulário do Paulo Guedes é algo de causar estupor, é algo de tornar qualquer um perplexo, né? É um ministro formado com passagem em universidades de alto nível no exterior e que se comporta de uma forma, né, absolutamente odiosa. Ele mente, ele diz que o país está quebrado, mas ao mesmo tempo ele diz que vai ganhar dinheiro com os auxílios, né, prestados durante a pandemia. Ele diz que não é para tentar salvar a pequena e média empresa, porque isso não vai dar dinheiro a ninguém. Depois ele diz que quer destruir o serviço público. Eu chamo a atenção mais uma vez dos ouvintes, quer dizer, o serviço público, quem é? É aquele bombeiro, é aquele cara
da Defesa Civil é aquele enfermeiro, aquele auxiliar de enfermagem. Ele não está se referindo de maneira alguma aos juízes, aos procuradores, né, aos promotores com esses salários enormes, porque isso é o poder judiciário, que ele não tem intervenção alguma. Ele está se referindo a professores, médicos, enfermeiros, garis, pessoal da Defesa Civil, bombeiros. É isso que ele está se referindo. E ele diz: esse a gente já cortou uma perna porque eu coloquei uma granada no bolso deles. É isso que ele está fazendo em plena pandemia. Em plena pandemia. Depois ele diz que, com palavrão, que tem que acabar com o Banco do Brasil. Será que ele sabe o que é isso? Tem municípios no Brasil que a única presença do Estado, o único banco existente é o Banco do Brasil. Se ele acaba com o Banco do Brasil, não tem aonde pagar uma aposentadoria, não tem aonde recolher um imposto. Um contribuinte, um velho aposentado, vai ter que fazer uma viagem para outro município para receber, sabe, uma aposentadoria, para pagar um imposto, para receber esse dinheirinho do auxílio da pandemia. Esses senhores foram incapazes de parar e dizer assim: o que a gente vai fazer aqui nessa reunião para tentar salvar uma vida da pandemia? Isso eles não falaram. Isso eles não falaram. Eles não pensaram um minuto na população brasileira. Só os gritos e os palavrões, eles estavam ali para enganar. Foi isso que a gente assistiu. Por isso essa reunião, entre todas as coisas feias que a gente já viu na República Brasileira, essa foi a mais feia das coisas feias. Francisco, junto a tudo isso que nos referimos acima, temos uma oposição que me parece muito tímida diante de um quadro de excepcionalidade como o que vivemos atualmente. Não se busca uma aliança entre as legendas de esquerda. Parece que o PT e o PSOL estão de um lado, enquanto o PDT, PCdoB, PSB e Rede aparecem em outro campo. Como você analisa o papel da esquerda no embate ao governo federal atualmente? Temos um grave problema hoje de organização da oposição, mas também um grave problema de organização da sociedade civil. Se a sociedade civil estivesse organizada, mais organizada, sem dúvida nenhuma, ela empurrava, né, os partidos de oposição e eles seriam levados, sem dúvida nenhuma, a se organizarem e se mobilizarem nessa direção. Quer dizer, o que nós vemos, na verdade, não é exatamente um problema dos partidos de oposição. É um problema que está residindo na própria sociedade civil e se espelha, né, por tabelinha, nos partidos políticos. Há uma ideologia, uma mentalidade, um sentimento de conformismo que se estabeleceu na sociedade civil, e isso não é de hoje, isso vem desde 2013, desde 2014, né, em que a sociedade civil foi dominada por um sentimento de cada um por si, uma certa ideologia individualista, uma busca do sucesso, algumas vezes uma busca da salvação, né, em novas religiões, em novos cultos, né, muito ligados a um individualismo salvacionista que não permite um pensamento coletivo, uma saída coletiva. E isso se espelha na fragmentação da própria ação política coletiva. Então, nós temos que repensar, na verdade, a sociedade civil e a ação na sociedade civil. Isso se torna muito difícil no momento da pandemia, né? Porque nos reunirmos e
pensarmos e dialogarmos de forma coletiva se tornou impossível agora. Estamos fazendo tudo através de apps, através do digital, através do remoto, através de lives. Então, sem dúvida nenhuma, não é um grande momento para a organização da sociedade civil, o que torna tudo isso mais difícil. Ponto importante aqui é a discussão entre uma frente fascista ou uma frente ampla. Começa a se tornar também complicado na sociedade o que a gente quer e o que a gente está pensando em relação a isso. Tem surgido já há algum tempo, não é agora, com a proposta do meu querido amigo Marcelo Freixo, a ideia de uma frente antifascista. Já há algum tempo se tem levantado a questão da frente antifascista, que foi colocada agora de forma urgentíssima pelo Freixo. E, por outro lado, principalmente em São Paulo, vem se desenvolvendo a ideia de uma frente ampla. As duas coisas são diferentes, né? Não são a mesma coisa. Quer dizer, uma frente ampla supõe que todos que estão contra Bolsonaro, né, são bem-vindos. E a luta principal é contra o presidente da República. Ora, uma frente antifascista é uma frente que vai além de ser contra Bolsonaro. É uma frente contra o bolsonarismo, entendendo aí o bolsonarismo, tudo que representa, né, uma política muito superior ao indivíduo Bolsonaro. E aí a gente está falando, né, ser contra a reforma trabalhista que ele implantou, ser contra a reforma da Previdência, ser contra, né, as medidas tomadas em relação ao meio ambiente, contra as medidas tomadas na educação, contra as medidas tomadas na saúde, contra as medidas tomadas em relação à política exterior, a política diplomática. Então, é alguma coisa muito maior nesse sentido. E aí a gente já não tem certeza se todos aqueles que falam contra Bolsonaro estão no mesmo barco daqueles que falam contra o bolsonarismo. Porque muita gente, podemos falar, por exemplo, a Rede Globo, ela é contra Bolsonaro ou ela é contra o bolsonarismo? Porque ela elogia profundamente algumas das reformas e das medidas tomadas pelo senhor Paulo Guedes. Então, quem é contra Bolsonaro é também contra Paulo Guedes? Quem é contra Bolsonaro é também contra Sérgio Moro? Então, nesse sentido, há uma discussão muito grande ainda, né, se a gente está falando a mesma coisa. Muitos que são contra Bolsonaro, por exemplo, sequer aceitam a ideia de que há um componente fascista, há um elemento fascista no governo e nas características do governo Bolsonaro, né? Então, precisaríamos ter clareza nesse sentido. Então, a frente antifascista é uma frente que reconhece o risco das políticas, né, que vieram do fim do governo Temer e que se aprofundaram no governo Bolsonaro, né, e que tem transformado o Brasil, tem maltratado o Brasil, maltratado a população brasileira, né, e que representaram uma regressão brutal de caráter civilizatório, né, no governo Bolsonaro. E a frente ampla considera que, na verdade, o problema é Bolsonaro, né? E não todo um conjunto de elementos que a gente, para facilitar, chamaríamos de bolsonarismo. Essa é uma questão central que a gente tem que resolver e tem que ter clareza, né?
ser contra Bolsonaro, né, é uma coisa, ser contra o bolsonarismo já é outra coisa diferenciada aí nesse sentido. Enquanto isso, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos esse episódio da operação da Polícia Federal que investiga denúncias de fraudes na construção dos hospitais de campanha para o tratamento da Covid-19. No alvo das buscas está o governador Wilson Witzel. Só que tudo isso acontece, Francisco, à esteira dessas denúncias de interferência do presidente Jair Bolsonaro na PF. O governador do Rio é um notório adversário político do ex-capitão do Exército e acusa o presidente de agir politicamente para prejudicá-lo. A própria deputada federal Carla Zambelli, bolsonarista de carteirinha, já havia adiantado em uma entrevista que as operações do órgão contra governadores aconteceriam nos próximos dias. Você vê uma influência do presidente da República nesta ação da PF aqui no Rio, Francisco? Nós temos uma tradição de corrupção, de malversação muito séria nas administrações estaduais no Brasil e particularmente no Rio de Janeiro. O governador Witzel não é nenhuma figura que nós possamos colocar a mão no fogo, e eu não faria isso. Além de tudo, o governador Witzel é uma figura que tem sido caracterizada pela extrema violência, violência continuada e seguida contra a população do Rio de Janeiro, expresso na sua polícia, em especial sua polícia militar, contra a população jovem, negra, parda do Rio de Janeiro. Nesse sentido, não merece nenhuma confiança da população fluminense e carioca. Sem dúvida nenhuma, nos causa muita estranheza que, logo após a mudança da Polícia Federal do Rio de Janeiro, contudo, né, e com o anúncio anterior feito pela deputada Carla Zambelli, como você diz, bolsonarista de carteirinha, a Polícia Federal tenha feito essa operação, né, tão rapidamente, tão dirigida aí. Se assemelha ou parece uma luta entre setores da extrema-direita pela hegemonia no Rio de Janeiro, parece, tem cara. A extrema-direita está se batendo para controlar o Rio de Janeiro. Seria muito interessante que a Polícia Federal tivesse a mesma eficiência para descobrir, né, por onde entram as armas e por onde entra a droga no Rio de Janeiro, que abastece a milícia aqui no Rio de Janeiro. Hoje nós sabemos que cerca de 50 bairros do Rio de Janeiro são controlados pela milícia. Em 50 bairros do Rio de Janeiro, o poder público não se exerce. Um poder paralelo controla, né, uma vasta população fluminense. Isso é que é vergonhoso. Arma, droga, munição impera livremente no Rio de Janeiro. E a Polícia Federal não faz nada. Isso entra pelo porto do Rio de Janeiro, isso entra pelas estradas federais do Rio de Janeiro. Aonde que a Polícia Federal está, que também não age com essa eficiência que ela agiu, espera-se que com motivos, né, contra o governador do Rio de Janeiro e sua esposa. Nós gostaríamos muito que a Polícia Federal do Rio de Janeiro tivesse a mesma eficiência contra os milicianos, todos os milicianos, diga-se de passagem, que teve no dia de hoje contra o governador do Rio de Janeiro. Nesse sentido, nós acharíamos que a Polícia Federal é verdadeiramente independente e eficiente. Francisco Carlos, muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no programa. Eu te desejo um bom dia de trabalho e um forte abraço. Amigos, eu agradeço muito poder ter estado com vocês. Estamos todos muito preocupados, particularmente nessa situação tremenda, né, de pandemia, mas, na verdade, estamos atacados por dois vírus,
né? O vírus 19 e o vírus 17, ambos matadores, mas vamos sair dessa, vamos lutar, temos certeza que vamos conseguir vencer nas duas frentes. Obrigado, vamos continuar conversando e lutando. Conversamos aqui com o professor de Teoria Política do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Francisco Carlos Teixeira. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes. Eu vou aproveitar agora para ler alguns dos muitos recados que vocês, ouvintes, nos mandam pelas redes sociais, pelo nosso e-mail, pela nossa página lá no YouTube. O Ed Antifache, lá no Facebook, diz o seguinte: a pandemia, como dizem, não irá cessar. O que é preciso dizer? Um novo modo de vida será implantado. Conviver com um inimigo invisível. No Brasil, dependendo da consciência coletiva, a carnificina terá continuação. É verdade, Ed. Infelizmente, as nossas autoridades, esses neoliberais, não estão nem aí para a população brasileira. Obrigado pelo recado, Ed. Um abraço para você. A Tânia Salim, também lá no Facebook, diz o seguinte: enquanto a esquerda não se unir, combater o inimigo comum, não vejo solução para o país. Já a Ana Maria Nogueira, em resposta à entrevista do Mauriase, onde ele falava sobre a incapacidade das instituições em reagir, ela diz o seguinte: sinto mesmo, ninguém reage. Obrigado aí, Ana Maria. Enquanto isso, a Lu, ela elogia a entrevista do Daniel Correia. Grande Daniel Correia, suas análises são sempre muito boas e muito contundentes. Viva a Revolução Brasileira. Tá aí o recado da Lu. Obrigado a você, Lu. Agora, o Lúcio Silva, por e-mail, ele faz uma referência a uma entrevista do professor Alexandre Sames lá em dezembro. Ele mandou o seguinte e-mail recentemente pra gente. Boa noite. Achei interessante a entrevista. Uma questão. A Clevelândia da qual se referem tem algo a ver com Cleveland, que inclusive tem um desenho americano? Então, Lúcio, essa Clevelândia que está no livro do professor Alexandre Sames, o título do livro, inclusive, é justamente esse: Clevelândia, Anarquismo, Sindicalismo e Repressão Política no Brasil, editado pela editora Imaginário. Essa Clevelândia, Lúcio, ela é uma cidade do Amapá. Nesse livro, o Alexandre Sames conta a história do campo de prisioneiros políticos construído na colônia agrícola daquela cidade lá do Amapá. Tá bom, Lúcio? Espero que eu tenha sanado a sua dúvida. Um abraço para você. Em relação à entrevista do Léo Lince, o Ed Antifache faz o seguinte comentário novamente: molde boliviano, fundamentalista. Tá aí o recado do Ed. O Toninho Carlos faz uma pergunta lá pelo Facebook. O questionamento dele é o seguinte: a crise mundial da economia não traria aí revoltas de grupos minoritários com saques e enfrentamentos das seguranças públicas? Pois é, Toninho, essa infelizmente é uma possibilidade que está posta. Nós não podemos descartar essa situação. Dependendo do agravamento da situação, eu não duvido que isso venha a acontecer. O que seria mais um motivo para o bolsonarismo instituir um estado de exceção, autorizando aí o regime totalitário. Essa é a grande questão. Vamos torcer e esperar que isso não aconteça. Um abraço a você, Toninho. Obrigado pela participação. No nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, o Aurélio de Couto Valentim diz o seguinte: Bolsonaro já era para ter saído da presidência. A nossa presidenta Dilma foi tirada por nada, mas este miliciano continua a fazer mal para a população. É verdade, meu camarada. A presidenta Dilma, que foi afastada por supostas pedaladas, fez exatamente o que outros presidentes já haviam feito e foi afastada simplesmente porque não tinha apoio no Congresso. É tudo muito lamentável. Um abraço para você, Aurélio. Muito obrigado pelo recado. Já a Ana Gorender, pela nossa página lá do Facebook, faz um elogio aqui àquela entrevista do Daniel Arão Reis. Parabéns ao Faixa Livre pela ótima entrevista. Muito obrigado, Ana, pelo elogio e pela audiência. O Alfredo Jorge Sandi, pelo YouTube, manda um recado aqui para Maria Lúcia Fatorelli. Força, Maria Lúcia Fatorelli. Tá aí. Obrigado, Alfredo. A gente vai passar o teu recado para ela. Um abraço. Também na entrevista da Maria Lúcia Fatorelli, o nosso ouvinte histórico, André do Morro da Formiga, diz o seguinte: máximo respeito,
Maria Lúcia Fatorelli equivale em sua combativa atuação ao somatório de todos os nossos ditos progressistas intelectuais de esquerda, entre aspas, que somente têm a nos apresentar críticas e diagnósticos inúteis, que nada mudam em nossa terrível realidade. Abraços. Obrigado aí pelo teu recado, André. Um outro abraço para você. O Luiz Alberto Silva, em referência à entrevista do Gustavo Gendre, manda 2 recados aqui. Ele diz: o Moro não ficou calado sem motivo, ficou reunindo provas. E depois ele fala: ok, só que a ala civil no Brasil já demonstrou que não tem a mínima condição pós-85 de governar o país, em todos os níveis e esferas, sem a praga da corrupção. Tá aí o recado do Luiz Alberto Silva. Um abraço para você, Luiz. O Rafael Faria, na entrevista lá do Marco José Barbieri, ele faz uma observação aqui. Ele diz: eu lendo os jornais dos Estados Unidos, lá está tendo um problema macroeconômico sério com recompra de ações para inflar artificialmente o valor de empresas. A Boeing é uma das empresas mais envolvidas neste esquema, com 70% do fluxo de caixa nos últimos anos destinado na recompra de ações. Tá aí o alerta do Rafael Faria. Obrigado aí pela tua informação, Rafael. Pelo nosso canal no YouTube, o Marco Schneider faz um elogio aqui ao jornalista Cid Benjamin e uma pergunta. Ele diz o seguinte: acompanho há muito tempo. O Cid é um pedaço da história nacional. Pergunto, haverá nação após Bolsonaro? Pois é, Marcos, a gente também se faz essa pergunta o tempo inteiro. Tá claro que a estratégia do Bolsonaro é a de destruição. Ele quer colocar o Brasil em mais uma ditadura, isso é muito claro desde o início. E agora essas indicações desse vídeo aí que foram apresentados na última semana, mais uma vez dão essa demonstração clara de que a intenção dele é instituir uma ditadura no país. As nossas instituições precisam urgentemente tomar uma iniciativa antes que as coisas piorem. Um abraço para você, Marcos. Obrigado pelo teu recado. Inclusive o Cid aqui recebe uma série de elogios pela entrevista dele. A Marisa Souza, por exemplo, diz o seguinte: perfeito, gosto muito do Cid. Já o Wilson Lopes: em tempos de isolamento social e político, as suas palavras nos abraçam e nos conduzem para a luta por uma sociedade mais justa. Parabéns, Cid e equipe do Faixa Livre. A Ana Maria Ramalho de Oliveira diz também em relação à entrevista do Cid Benjamin: sempre muito lúcido e oportuno. Obrigado a todos vocês, Marisa, Wilson e Ana, pela audiência e pelos elogios. Outro que recebe muitos recados dos nossos ouvintes é o nosso apresentador Paulo Passarinho, que conversou conosco aqui na última semana. O Luiz Henrique Zaidan diz o seguinte: a oposição está centrada com os militares, isso sim. A Marisa Souza demonstra aqui todo o seu carinho pelo Paulo. Saudades, Paulo. A Bernadette Capdeville diz: a oposição deve apresentar suas alternativas, projetos e lutas, ter ações para trazer a população junto e organizar uma outra proposta de sociedade. Só se fala do desgoverno. É verdade, Bernadette, a oposição está muito afastada do debate atualmente, e não só do debate, está muito afastada entre si. Os partidos não se unem, não há um projeto nacional para tirar o país da crise. A situação é muito grave, Bernadette. Muito obrigado pelo teu recado aqui pra gente. Outra entrevista que deu muita repercussão foi a do Gustavo Castanhon. O Ed, por exemplo, diz o seguinte: o PT está esfacelado. Qualquer cidadão com conhecimento mínimo em ciência política é ciente desta destruição. Já o Luiz Henrique Zaidan diz: o PDT de hoje não chega nem à sombra do que Brizola idealizou. O Rodrigo Lima diz: o PDT não é de esquerda porque com Ciro caminha para a direita moderada. O PDT é um saco de gatos. O Léo Mendonça, em resposta ao comentário do Rodrigo Lima, diz o seguinte: Rodrigo, e o teu parâmetro de esquerda é o PT hoje em dia? O programa pedetista no último pleito esteve anos-luz mais à esquerda que o próprio PT. Tá aí, parece que a entrevista do professor Gustavo Castanhon deu o que falar. Um abraço a todos vocês. A Marisa Souza faz mais um elogio aqui pra gente. Ela diz: o Faixa Livre é o jeito seguro de entender o que realmente acontece. É muita patifaria ao mesmo tempo. É verdade, Marisa. Obrigado pelo teu comentário e pelos teus elogios de sempre. Lá no Facebook, o Ramos Sobrinho diz o seguinte: as oposições não informam, não formam e não mobilizam as populações. Não organizaram uma greve geral para valer na época, não trabalham com longa antecipação nenhuma greve e daí ficamos nessa lenga-lenga enquanto tudo está podre em volta. Os generais estão garantindo os roubos dos poderosos banqueiros, latifundiários, etc., inclusive os dos cartões corporativos.
todos servindo ao grande capital estrangeiro. Fiquem de olho em Toffoli e no procurador da República Aras. Tá aí o alerta do Ramos Sobrinho. É verdade, a gente concorda contigo, Ramos. Temos que ficar de olho nessas instituições. O Fábio Antifascista diz o seguinte: e o depoimento do Braga Neto não gerou nenhuma contradição com o que o Bolsonaro disse? Pois é, Fábio, essa é a grande questão. Parece que o Braga Neto deu declarações aí que complicam o presidente. Vamos ficar de olho agora no que o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República vão dizer a respeito de tudo isso. Um abraço para você, Fábio. Lembrando a vocês, ouvintes, que neste momento de excepcionalidade provocado pela pandemia, os recados por telefone estão inviabilizados. Caso vocês queiram deixar os recados para nós aqui do programa, enviem-nos mensagens pelas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram, pelo nosso canal lá no YouTube, pelo e-mail ouvinte@programafaixalivre.com.br ou no nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br. E agora eu saúdo o secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a FAFERJ, Felipe dos Anjos. Felipe dos Anjos, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas. Agradeço muito pelo convite. Muito obrigado, Felipe, por novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Felipe, muito antes da pandemia do novo coronavírus atingir frontalmente o país, a população das favelas já enfrentava um problema tão ou mais grave que provoca centenas de mortes por ano. Um Estado genocida que historicamente só atua nessas regiões com seu braço armado. Nem mesmo em um momento de caos na saúde, as polícias recuam na sua estratégia de confronto. Só na última semana foram 4 mortes em ações das forças de segurança, 2 delas ocorridas durante a entrega de cestas básicas nas comunidades da Providência, no centro do Rio, e na Cidade de Deus, na Zona Oeste. Como a FAFERJ analisa essa política do governo do Estado que não respeita sequer a maior crise de saúde da história moderna? Pois é, Anderson, isso é uma questão que é praticamente até inexplicável, né? Talvez seja, mas se tem alguma coisa que pode dar uma luz para a gente, é que, como você citou, nós estamos num período histórico que vai entrar para a história do mundo, né? Da humanidade, que é uma pandemia que vai mudar, que vai talvez inaugurar aí o século XXI, e essas ações policiais em favelas, elas mostram o quanto que esse genocídio da população de periferia, da população negra, ela faz parte da estrutura, da formação da nossa sociedade, né? E do racismo estrutural. Porque nem mesmo no meio de uma pandemia, nem mesmo durante a entrega de cestas básicas, o Estado, ele recua, né? O Estado, então, ele se mostra ali uma máquina de matar fria que está cumprindo talvez o seu dever histórico, que é exterminar as favelas e os favelados, né? A gente sempre diz que o plano do governo Bolsonaro, Witzel e Crivella é acabar com a pobreza matando os pobres, porque essa é a única explicação possível que eu tenho sobre isso que é tão absurda, é tão inacreditável que a gente fica chocado quando a gente acha que viu de tudo, vê pessoas distribuindo cestas básicas em meio à pandemia atacado pelo Estado é bem chocante, é bem difícil até de falar. Após a comoção provocada pelas mortes na semana passada, especialmente do jovem João Pedro, de 14 anos, baleado depois de ter a casa invadida por policiais em São Gonçalo, o governador Wilson Witzel determinou que as polícias civil e militar devem evitar entrar em comunidades durante ações sociais e serviços humanitários. Apesar disso, a chacina da população das favelas não cessou. Na manhã da última segunda-feira, Bianca Oliveira, de 22 anos, foi baleada na cabeça após acordar assustada com um barulho de tiros na localidade do Brejo, na Cidade de Deus. De acordo com informações de moradores, a Bianca trabalha em um projeto social da região como voluntária. Como confiar em um político que ordenou sua tropa a mirar na cabecinha e atirar? Esse recuo aconteceu também depois que a deputada Mônica Francisco, do PSOL, solicitou uma reunião com o governador, onde nós tivemos a oportunidade de participar, né? A FAFERJ participou junto com outros movimentos sociais.
A gente colocou, entre outras questões, a questão das operações policiais e a gente exigiu, né, na verdade, que essas operações elas parem, né, que cessem imediatamente. Sabe que o Estado ele tem que cumprir o papel que é fornecer segurança pública, mas essas operações da forma como é feita, elas não podem ser feitas. E realmente, depois dessa reunião, ele tinha prometido um, um recuo, mas no caso da Bianca, que está sendo investigado, ao que parece não havia, enfim, uma operação policial. A polícia estava fazendo alguma coisa relativa junto com o INEA e houve esse disparo que a nosso conhecimento, por enquanto, não tem relação com alguma operação policial efetiva. Mas, durante essa reunião que nós tivemos com o governo do estado, nós colocamos isso que exatamente você colocou, um governo que disse para atirar para matar, né, a gente colocou que não é a melhor política de segurança pública, que inclusive tem prejudicado o próprio governador Witzel nesse momento, né? A gente acredita que isso enfraquece, porque quando morre uma pessoa na favela, é Witzel assassino, Witzel genocida, todo mundo se direciona ao governador Witzel, e isso tem causado um prejuízo político para ele, a gente acredita muito grande, e vão continuar pressionando. Felipe, a Faferj pensa em tomar alguma medida judicial para tentar impedir esse tipo de ação policial nas comunidades do Rio, pelo menos durante esse período de pandemia? Não, um caminho via decisão judicial, eu acho que ele seria um pouco mais longo. O que a gente está tentando nesse momento é fazer o que a gente tinha determinado, inclusive, que não faria, que era tentar um diálogo com o governo Witzel, né? Antes da pandemia, quase todos os movimentos sociais chegaram à conclusão que era um governo totalmente sem diálogo e que a gente ia fortalecer a base, ganhar força para pressionar na rua. Mas como a gente não tem rua, a gente está isolado e essas operações estão matando a população, a gente resolveu o caminho mais curto, né, através dessa iniciativa da deputada Mônica Francisco, lá do PSOL, e tentar um diálogo nesse momento para salvar o máximo de vida que a gente consiga. A gente acha que, por enquanto, o diálogo é o caminho mais curto, que tudo está engatinhando ainda. Agora, Felipe, por que o Estado não substitui essa estratégia belicista por ações de inteligência, por um melhor controle das fronteiras para impedir a entrada de armas e drogas no país? Por que escolher essas verdadeiras chacinas nas favelas como política de segurança? Por mais que seja difícil da gente encarar, Anderson, isso é uma demanda de boa parte da classe média e uma demanda histórica da burguesia nacional, né, que sempre viveu aí de vender o país, de saquear o país através da violência. E tudo sendo operacionado pela classe média, que foi às urnas e não se enganou com o Witzel, né? Ninguém se enganou, ele está fazendo o que ele prometeu fazer, né? Foi um projeto de campanha dele. É duro de encarar que uma parcela da sociedade, brasileiros como nós, né, que vivem no mesmo país que a gente, eles desejam que uma parcela mais pobre da população seja exterminada, mas essa realidade ela tem que ser encarada de frente, né? É duro, a extrema-direita está no poder no país, o fascismo está no poder, e a gente não espera nada menos que isso do fascismo, né? Isso revela a face do fascismo, e que o fascismo colocou para operar uma máquina, né, que vem operando há mais de 500 anos de história do país, que é essa dominação da população através da violência. A favela está completamente inserida nesse contexto histórico, né? Essa agressão do Witzel às populações mais pobres, infelizmente, é duro de encarar, mas gera também um bom capital político na base de apoio que ele tem dessa direita que acaba desembocando nas urnas e que mostra que o policial na ponta na favela ele não aperta o gatilho sozinho, né? Em nenhuma hipótese ele é só ali um instrumento que está sendo operado pelo Estado, mas que o famoso cidadão de bem, cristão, né? Essas pessoas elas apertaram ali numa urna e decidiram o destino de morte
de milhões de brasileiros que vivem em favelas e periferias. Você acredita em uma mudança nesse cenário de violência policial no curto e médio prazo, Felipe? Que medidas deveriam ser implementadas para se evitar novas tragédias como as que temos visto nos últimos anos nas favelas do Rio de Janeiro? Não, Anderson, infelizmente no curto e médio prazo nós não acreditamos numa mudança, vamos lutar muito por isso, mas eu acho que os ouvintes, todos que estão ouvindo, né, nós temos que encarar as coisas como elas são, né? Essa ascensão da extrema-direita que foi no mundo, ela não veio para ser uma onda meramente passageira, né? Ela veio e ela está querendo ficar. É uma onda que veio para ficar e cabe a gente fazer a resistência concreta, né? A resistência real, tendo a dimensão das nossas forças e lutar contra isso. Então, não acredito numa mudança de médio, nem muito menos a curto prazo, até porque as instituições que operam esses massacres, a Polícia Civil, a Polícia Militar, e no caso do João Pedro, até mesmo a Polícia Federal participando da operação, são instituições que existem há mais de um século, né? Pelo menos a Polícia Militar foi fundada em 1809 quer dizer, 200 anos, né? Mais de 200 anos e as coisas não mudam. Então, isso revela o quanto que é profundo, que essa raiz do massacre, essa raiz do genocídio, ela faz parte de uma estrutura que formou a nossa sociedade e a gente só vai mexer na estrutura da sociedade quando a gente for muito a fundo, né? E no momento que a gente tá dando para fazer um trabalho de resistência. A gente não está conseguindo atuar na estrutura, a gente tem que sobreviver, né, na defensiva para poder contra-atacar. Eu acho que o momento é isso, por isso que eu não vejo. Inclusive, a Faferj até acatou essa opção que a gente teve de tentar dialogar com o governo do estado, que a gente achou que é a opção possível, né? Não é a melhor, mas é a possível. É aquele ditado popular que não tem cão, caça com gato. Curioso, Felipe, é que esse mesmo governador que ordena a violência das forças de segurança teve a Polícia Federal na porta de sua residência para cumprimento de um mandado de busca a respeito de suspeitas de corrupção na construção dos hospitais de campanha para tratamento da Covid-19. Isso mostra o analfabetismo político do eleitor do Witzel e a demagogia que esse próprio governo fala sobre combate à corrupção, né? E aí, esse eleitor do Witzel, classe média, branco, cristão, ele vai lá numa urna e transfere a responsabilidade do combate à corrupção para o Estado, né? Ele acha que, por ter sido um juiz, vir de fora, um governo novo, né? Iria ter um combate à corrupção, quando que no certo combate à corrupção que não passe pelo fortalecimento do poder popular, onde a população possa ter acesso aos gastos do seu dinheiro, dos seus impostos, a corrupção vai continuar, entendeu? Não tem uma proposta fora disso. E aí é o que a gente vai ver com o próprio governo Bolsonaro, né? Que já está se afundando em escândalos de corrupção. Isso mostra o quanto é medíocre o eleitor do Bolsonaro, quanto que esse pensamento medíocre prejudicou o Brasil, né? E os próximos alvos serão, com certeza, o governo Bolsonaro, que está aí afundando em escândalo de corrupção atrás do outro. Por falar na pandemia do novo coronavírus, Felipe, como anda a situação nas comunidades fluminenses? A Faferj tem atuado em ação coordenada para impedir o avanço da doença nessas regiões? Sim, para tentar amenizar um pouco a situação, a Faferj já distribuiu mais de 1.500 kits de higiene, né? Nós já também distribuímos mais de 200 cestas básicas, que é uma demanda que está muito mais difícil de conseguir, mas distribuímos sim algumas cestas básicas. Não há uma ação coordenada em todas as favelas organizada. O que houve desde o início da pandemia é que cada comunidade se organizou até de fato muito bem no combate ao coronavírus, tanto nas medidas sanitárias quanto nas medidas sociais, porque o vírus ele está aí trazendo a fome, né? Essa paralisação da economia está prejudicando muito também todo mundo, né? Todos os negócios, todas as pessoas não podem sair de suas casas
e também essa inércia do Estado, né, que coloca o brasileiro numa fila para receber R$ 600, sendo praticamente humilhado para receber um direito que é dele, um dinheiro que é dele, né? E a gente sabe que isso é feito de forma deliberada pelo governo Bolsonaro. Então, uma ação coordenada, ela não existe, mas as favelas estão atuando muito bem em seus territórios. Infelizmente, o Estado, nesse momento, que tem que fazer o seu papel, é nesse momento que a gente tem que ter o Estado forte, é nesse momento que tem que ser mostrado onde é que está a nossa carga tributária, que é a maior do mundo. A gente não tem apoio de nenhuma esfera de governo, e o governo federal deliberadamente com a política genocida de contaminar 70% da população e matar mais de 1 milhão de pessoas. A gente sabe que essa é a intenção do governo Bolsonaro hoje. Para terminar, Felipe, os moradores das favelas têm conseguido acesso à renda durante esse período de excepcionalidade? A ajuda emergencial do governo tem chegado às mãos dessa população? A ajuda emergencial tem chegado, mas de uma forma muito humilhante para o povo brasileiro, né? Um governo que assumiu, que se diz patriota, que se diz nacionalista, botar o cidadão brasileiro para dormir numa fila para pegar R$ 600, né? A gente sabe que isso representa aí a face do nacionalismo burguês, que a gente chama, mas popularmente é o que a gente também pode chamar de nacionalismo de merda, né? São falsos patriotas. Um presidente Bolsonaro assume carregando a bandeira do Brasil, trazendo o hino nacional, os símbolos nacionais, mas o principal, que é o povo brasileiro, né? Que é o povo que trabalha, o povo que luta, e o povo que paga imposto, sustenta esse país, é colocado, é humilhado numa fila para pegar R$ 600 do próprio dinheiro que ele pagou. Então isso não é nacionalismo, né? E isso já revela a farsa que é esse governo Bolsonaro. Inclusive, ele, com ação genocida, quer exterminar mais de 1 milhão de pobres no Brasil, né? Como eu já disse, o projeto do governo Bolsonaro é acabar com a pobreza, acabando com os pobres. É muito simples, é o projeto que está em curso, nada mudou, o Bolsonaro está tocando, só que ele é um fascista, e o fascismo ele não tem vergonha, né? O fascismo, ele é sem vergonha. Então ele não tem dignidade, não tem moral, não tem ética, não tem prestar conta a ninguém, e ele pode sim aí querer exterminar 1 milhão do povo brasileiro, de pobres do povo brasileiro, e é isso porque o fascismo é isso, né? Sempre foi e sempre será isso, nada mais do que isso. Felipe dos Anjos, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no programa. Continuaremos esse diálogo aqui ao longo do tempo a respeito dessas questões relativas às comunidades do Rio de Janeiro, à pandemia do novo coronavírus, que tanto importa a nós aqui do Faixa Livre. Eu desejo a você um bom dia de trabalho e um forte abraço. Obrigado pelo convite, Anderson. Obrigado a todos e todas que estão me ouvindo. Se você ouve a Faixa Livre, você já é a resistência. E faço aqui um apelo a todos os ouvintes do Faixa Livre, que são companheiros muito valorosos, que nesse momento que a gente vai precisar para derrotar é a unidade. Estratégia e unidade nesse momento é o que a gente vai precisar. Isso vai passar e a gente vai conseguir a vitória nisso aí. Não vão abaixar a cabeça para fascista nenhum. Muito obrigado. Conversamos aqui com o secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a FAFERJ, Felipe dos Anjos. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em 2 contas. Além da tradicional da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas 2 contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam.
pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo, voltaremos daqui a pouco. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o médico e vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro, bom dia. Obrigado a vocês do programa Faixa Livre, da produção, apresentação. É uma honra sempre participar com vocês há muitos anos e acho que é uma obrigação de todos nós conversar com a população. E vocês são importantes meios de comunicação da sociedade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, estou à disposição aqui para falar num momento tão difícil quanto esse que estamos vivendo no Brasil e aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Paulo, por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Paulo, eu costumo dizer aqui no programa que pior que a pandemia do novo coronavírus é a da ignorância e a do desprezo pela vida que atinge determinados políticos no país. É o caso do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Ele anunciou que vai autorizar a reabertura do comércio de maneira gradual já a partir do mês de junho, no momento em que o município segue em escala ascendente no número de contágios e mortes provocadas pelo novo coronavírus. O pastor licenciado da Igreja Universal autorizou também a reabertura de igrejas, incluindo-as naquele decreto como serviços essenciais. Essa mudança de postura do prefeito se deu após um encontro que ele teve com o presidente Jair Bolsonaro na última semana. Aliado a isso, há todo um cálculo eleitoral, já que este ano ele tentará renovar o seu mandato na prefeitura. Dá para a população do Rio de Janeiro pagar o preço da irresponsabilidade do Crivella, Paulo? Eu concordo com você que o prefeito Marcelo Crivella voltou de uma reunião em Brasília com o presidente da República com um pensamento um pouco diferente. E não tenha dúvida que ele deve ter sido chamado lá pelo presidente para explicar como é que é. Aquele Rio de Janeiro vai ficar dessa maneira, fazendo essa besteira de ficar em casa, que é assim que o presidente pensa. E a atitude, a entrevista que ele deu posteriormente, falando sobre a situação do Rio, ela é muito assustadora. E eu não estou muito preocupado, nem a questão para não pensar que nós estamos falando porque é igreja, porque ele é pastor, porque está reabrindo os templos. Não é isso somente. Tanto os templos, quanto abrir qualquer coisa, como ele está pensando em abrir, academias e coisas que têm menos aglomeração de pessoas, tudo isso que ele está dizendo que vai fazer é muito perigoso, porque o argumento que ele usa, que ele usou depois dessa entrevista, foi que ele disse: já dominamos a pandemia no Rio de Janeiro, temos leitos suficientes para atender, comprei muitos respiradores. Na verdade, nós não estamos no momento de fazer isso. Não é possível ainda, o número de casos é muito grande, ultrapassamos 4 mil mortes nos últimos dias, temos uma dificuldade muito grande, existem filas de 200, 300 pessoas aguardando uma vaga nos CTIs. Portanto, não é o momento de flexibilizarmos, porque as pessoas têm que entender, você flexibiliza, fica em casa, por quê? Para evitar que você aumente a contaminação, para dar um tempo, semanas ou até meses, para que os governos consigam se preparar aumentando o número de leitos. Só na prefeitura, por exemplo, existem 2 hospitais, o Hospital Ronaldo Gasoli e o Hospital de Campanha da Prefeitura, que foi aberto no Rio Centro. Esses 2 hospitais têm pelo menos 195 leitos que precisam ser abertos, e não são abertos porque mesmo tendo respirador, não tem pessoal. Há falta de profissionais, principalmente médicos intensivistas, para abrir esses leitos. Portanto, é muito perigosa a declaração do prefeito que a pandemia está sob controle, que vencemos a pandemia. Não é verdade. E eu espero que o prefeito não se arrependa e mude de opinião e não pense em abrir isso sem que aquelas pessoas que trabalham com ele na saúde digam a ele, nesse momento, pode começar a flexibilizar. E isso não é agora.
Curioso, Paulo, é que esse anúncio do prefeito sai ao mesmo tempo em que um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, estima que o pico da pandemia do coronavírus vai acontecer no início de junho e recomenda o lockdown para frear a velocidade de transmissão da Covid-19. A Câmara dos Vereadores pensa em tomar alguma medida contra essa decisão insana do prefeito em autorizar a reabertura do comércio no município, Paulo? Olha, realmente é muito estranho essa atitude do prefeito, usando um gráfico que poucos conhecem. Ele montou um grupo de pessoas, cientistas, infectologistas, diretores do Conselho Nacional de Medicina, uma série de pessoas que estão ajudando de alguma maneira, dando orientações para ele, e parece que ele não está cumprindo, porque eles até ficaram surpresos com a liberação dos templos, como ele fez esses dias, eles não tinham falado nada disso. E a atitude do prefeito, ele tomou uma atitude, ele fala uma coisa, mas está fazendo outra, ele não está começando, ainda não conseguiu, porque ele sabe que ele não pode flexibilizar, como ele está dizendo, porque não tem condições para isso. A Câmara, quando você pergunta se a Câmara não vai fazer nada, é difícil, porque a Câmara, todos esses discursos que o prefeito tem feito são aplaudidos pela maioria da Câmara, que ele tem a maioria, e nós estamos no ano de eleição, todo mundo está pendurado no Crivella, e pendurado no Crivella fica pendurado no Bolsonaro também. Todos fazendo elogios nas sessões da Câmara. Eu estou gravando isso com vocês hoje, conversando com vocês sobre isso, lá na sessão da Câmara está lá o sujeito defendendo a cloroquina, defendendo o Bolsonaro, ou seja, a Câmara como um todo não tomará nenhuma providência contra o Crivella, porque ela apoia todas as barbaridades que o Crivella faz, na sua maioria, e ali é pelo voto. Nós estamos entrando com pedidos, com representações no Ministério Público, estamos esperando que as coisas ocorram de verdade e tomaremos as providências que podemos, críticas, denúncias, e entraremos na tentativa de fazer como aconteceu em Caxias, que a Defensoria conseguiu suspender o absurdo que o prefeito de Caxias fez, liberando o comércio. Como médico, Paulo, como você observa a situação atual da rede pública de saúde no Rio de Janeiro durante essa pandemia? Temos visto uma série de denúncias de médicos que dizem respeito à falta de equipamentos e remédios para o tratamento de pacientes em estado grave. Os hospitais de campanha que foram inaugurados estão longe de atingir sua capacidade plena de atendimento. Recentemente, a administração do Hospital Estadual de Anchieta pediu isenção de responsabilidade por ausência de atendimento. Os médicos comunicaram ao Ministério Público que não aceitariam pacientes novos e que eles morreriam por falta de insumos. A Câmara tem vistoriado as unidades do município, Paulo. Algo já foi feito pelos vereadores para tentar mudar esse quadro? Nós continuamos, você sabe que nós estamos no momento respeitando o isolamento, fazendo reuniões da Câmara virtuais e continuo fazendo reuniões e visitas virtuais. Eu tenho conversado com os colegas que trabalham nas unidades, tenho recebido as informações, tenho feito matérias para televisão, várias matérias fiz durante esse período. A situação é muito grave. Por que razão? Em primeiro lugar, que a gente não estava, ninguém estava preparado para uma pandemia dessa. Em segundo lugar, o que a gente tinha muito claro nessa situação é que era necessário abrir mais leitos. A avaliação dos técnicos dizem que a prefeitura, que o Rio de Janeiro, prefeitura e governo do estado e governo federal que tem eleitos aqui, deveriam oferecer à população um total de 1.000 leitos de CTI e 4.000 leitos de enfermaria. O que aconteceu? Os hospitais, em geral, continuam tendo que atender as pessoas, porque mesmo com pandemia, o cidadão continua tendo câncer, continua tendo infarto, continua tendo problemas renais. Então, os hospitais continuam atendendo esses casos. É evidente que diminuiu um pouquinho o número de acidentes e traumas, é verdade, mas a vida continua para todos. E muita gente, quando tem uma necessidade, tem que procurar um hospital de emergência para o seu atendimento. Então, esses hospitais de emergência não têm muitos leitos para coronavírus. Agora, com o aumento da pandemia, em todos eles já tem gente com coronavírus. Mas a prefeitura abriu o hospital de Acari exclusivamente para pacientes de coronavírus. Então, lá você tem hoje, como a gente está vendo, pelo menos naquele hospital, um CTI com 81 leitos funcionando, que tem capacidade para 201. Ou seja, tem cento e poucas vagas sobrando para serem utilizadas, e só não são utilizadas porque a prefeitura não consegue os recursos humanos e medicamentos necessários para isso.
O Hospital do Rio Centro, a prefeitura resolveu, como governo do estado, resolveram abrir hospitais de campanha, o que é absolutamente certo, muito bem. Vamos abrir um hospital de 400 leitos no Rio Centro. Só que até agora não conseguiram botar os leitos todos para funcionar. Por exemplo, dos 100 leitos de CTI, só tem 45 funcionando. Por que só tem 45? Porque eles não têm, até há bem pouco tempo não tinham os equipamentos estão chegando, e agora não tem pessoal especializado para ir para o CTI, médicos intensivistas, profissionais de enfermagem. Então, esse é um problema do município. O município hoje se preparou como pôde. Eu acho que algumas coisas teve acerto, mas tem problemas. Por exemplo, a pessoa não quer trabalhar para a prefeitura porque o passado da prefeitura é muito ruim com os profissionais de saúde. A política de recursos humanos é péssima. Ele mandou embora no ano passado, o prefeito Crivella, quase 5 mil pessoas da atenção primária, que ainda está desfalcada até hoje. Por outro lado, o Estado é a grande desilusão desse momento. O governador, que acabou de ter a visita da Polícia Federal no Palácio Guanabara, no Palácio de Laranjeiras, na sua casa, por causa de quê? Dos mesmos erros que cometeram os governos anteriores. Erros cometidos no governo Cabral e erros cometidos no governo Eduardo Paes. Essa empresa, essa OS Iabas, que eu queria frisar é o seguinte, eu tenho uma luta de 9 anos contra as OS. E no governo Eduardo Paes eu fui um duro crítico da OS Iabas, que levou 8 anos para reconhecerem o que eu estava falando e mandarem Iabas embora. E esse Iabas fez o que vocês estão vendo aí, um antro de corrupção ali na Secretaria do Estado de Saúde, que deu no que deu, né, nessa confusão enorme, porque resolveram criar corretamente leitos em hospitais de campanha. Seriam 1.400 leitos construídos em várias cidades do Rio de Janeiro, construídos e tocados pela OS Iabas. Acontece que só conseguiram inaugurar um, que é o Hospital do Maracanã, muito mal, porque metade do hospital ainda não está funcionando, e inauguraram esse hospital, que é o único dos hospitais de campanha que o governo do estado conseguiu inaugurar pela metade. Todos os outros, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu e outras cidades do interior do estado, não conseguem fazer nada. Portanto, é muito ruim o que o Estado está fazendo, largando a pandemia, largando a própria sorte à população do Rio de Janeiro. Este governo que tanto discutia que era só na cabecinha que ele ia mandar, ele agora acabou de receber na cabecinha de volta tudo aquilo de maldade que ele está fazendo nesse momento. E essa briga dele com o Bolsonaro, eu acho que nesse momento todos os dois têm razão. O que um fala do outro é absolutamente correto e vice-versa. Então, a cidade não está pronta, preparada. É necessário abrir os leitos para que a gente tenha esse número de leitos para, pelo menos, não termos o quadro que temos hoje, onde dezenas de pessoas estão morrendo nas cadeiras, nas macas das UPAs, porque não conseguem a vaga no CTI. Não bastasse tudo isso, Paulo, ainda temos esse escândalo na licitação para a compra de respiradores no estado, que provocou a prisão do ex-subsecretário de Saúde e a exoneração do secretário estadual Edmar Santos. Já foi admitido que dificilmente esses recursos pagos antecipadamente pelos equipamentos serão recuperados. Por que se negligencia tanto dinheiro público no país, Paulo, especialmente em um momento de extrema urgência como esse? E eu lamento que por que se negligencia tanto com dinheiro público no Rio de Janeiro? Olha, levantamento feito a partir dessa situação da Polícia Federal indo ao Palácio das Laranjeiras, à casa do Witzel, nós relembramos quantos governadores dessa cidade acabaram presos por pouco tempo ou por muito tempo. Moreira Franco foi o primeiro, depois tivemos Garotinho, Rosinha Garotinho, tivemos Sérgio Cabral, Pezão, e agora uma situação constrangedora para aquele que veio com toda a pompa de juiz. Ele veio para limpar a cidade de tudo que era sujeira que existia na cidade. E, lamentavelmente, nós estamos vendo um grave escândalo, porque você está falando dos respiradores. É verdade, eles chegaram a comprar 1.000 respiradores, pagaram parte desses respiradores adiantado, num negócio muito estranho, só receberam 50 e poucos desses respiradores e nenhum deles pôde ser utilizado para pacientes com coronavírus. Além disso, prepararam e pagaram, fizeram um contrato com a Iabas para construir 1.400 leitos em hospitais de campanha. Desses 1.400, isso custava 700 milhões, deram 250 milhões e até agora abriram metade de um dos hospitais, com pouco mais de 200 leitos funcionando.
Portanto, isso aí é o retrato da política brasileira, lamentavelmente. Lamentavelmente, nós temos a cada momento, aqui no Rio de Janeiro, parece que o Palácio Laranjeiras e o Palácio Guanabara têm alguma coisa enterrada lá dentro, porque não é possível tantas e tantas confusões e as pessoas não entendam. Aqui esse problema agora, o secretário estadual é uma pessoa que eu conhecia perfeitamente, foi diretor do Pedro Ernesto, sempre pareceu uma pessoa honrada, correta, nunca tive dúvida, o trabalho dele foi muito bom na direção do Pedro Ernesto. E agora, não sei se ele é responsável ou não, mas no meio dessa confusão, se foi ele ou não que indicou aquele subsecretário, se há relações, estamos vendo cada vez mais notícias, que a gente tem medo do que tudo isso parece que a Polícia Federal começou a atuar agora. Quando mudaram o responsável pela Polícia Federal, aqui no Rio de Janeiro começou a mudar tudo. Eles começaram a ir em cima de quem eles não iam até o momento, né? Começaram a atacar o Witzel, que era companheiro, que defendeu, ajudou a eleger o Bolsonaro. Portanto, eu acho que cada vez mais fica difícil a vida, né? Com a pandemia e com as pessoas, porque não é só acusar os políticos, não. Nós temos que acusar aí de corrupção. Os políticos, evidentemente, têm razão, mas os empresários também. Essas coisas de OS é muita corrupção, eu tenho dito isso sempre. Esse é um erro clamoroso, entregar a terceiros, achar que o sujeito da iniciativa privada não vai roubar, é a mesma coisa. Nós precisamos recuperar aquela questão do serviço público, do concurso público, do funcionário de carreira, principalmente para que a gente possa ter governos em que se possa cobrar dessas pessoas. Ainda a respeito desse episódio da ação da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro, Paulo, o governador Wilson Witzel acusou o presidente Jair Bolsonaro de ter agido politicamente para que as buscas fossem feitas. Há suspeitas de que o ex-capitão do Exército tenha influência e informações privilegiadas da PF, especialmente após o vídeo daquela reunião ministerial que foi divulgado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. Você acredita em uma ação política patrocinada pelo presidente contra o seu opositor aqui no Rio de Janeiro, Paulo? A gente não pode confirmar isso, mas que realmente é muito estranho a disposição que a Polícia Federal foi atrás desse caso do Wilson Witzel. É interessante, é uma coincidência, né? De qualquer maneira, eu acho que a Polícia Federal tem realmente que ir em cima dessa situação, porque é um grave problema, seja o problema dos respiradores, seja o problema dos 1.400 leitos que foram pagos, boa parte, e não foram abertos até hoje. Não há dúvida que há uma necessidade de esclarecimento, Ministério Público Federal, Polícia Federal, é preciso. Agora, que parece assim, muito estranho que, inclusive, uma deputada federal fez um programa de rádio na véspera da ação da polícia, dizendo que ela sabia que ia acontecer alguma coisa com alguns governadores e tal, dizendo claramente, até chamou de Operação Covidão. Ou seja, a mesma deputada que tentou manter o Moro lá, pedindo que o Moro ficasse para o bem do Brasil. Então é tudo muito estranho, mas, de qualquer maneira, a ação é necessária, né? É o que eu estava dizendo desde o início. Essa briga, Bolsonaro versus Witzel, lamentavelmente, nessa discussão, os dois têm razão. O que um fala do outro é absolutamente correto. E é muito ruim para nós esse tipo de discussão em que duas pessoas falam coisas horríveis, cada um da outra, e todos os dois têm razão. Eu lamento profundamente que o Rio de Janeiro que o Palácio Laranjeiras seja um lugar onde os governadores que vão lá, todos parecem que são contaminados pelo vírus da corrupção. No lugar do Edmar Santos, Paulo, assumiu a Secretaria Estadual de Saúde o Fernando Ferri, ex-diretor do Hospital Gafrey Guinle da Unirio. Quando ele ocupava o posto na direção da unidade de saúde, parecia muito desenvolto nas diversas entrevistas que dava. Só que quando assumiu a Secretaria de Saúde, o Fernando Ferri passou a fugir da responsabilidade pelos problemas da gestão anterior. Nós entendemos que o novo secretário teve pouco tempo para tomar par de tudo que vinha acontecendo na pasta. Mas quando você deixa de ser pedra e vira vidraça, a situação muda muito de figura, não é, Paulo? Verdade. O Fernando Ferri era diretor do Hospital Gafrey Guinle. Aconteceram episódios também muito estranhos naquele hospital. Em determinado momento, quando estava naquela história da Márcia, né, que o Crivella disse que qualquer coisa perguntasse a Márcia, surgiu uma denúncia dos funcionários lá dizendo que havia lá um sistema de saúde paralelo em que seriam internados com autorização da direção pessoas a pedido de vários bispos que aos sábados operavam lá
pacientes indicados para operar hérnia e outras cirurgias, aquilo ficou muito mal esclarecido. Outra coisa surpreendente é que esse mesmo secretário, 15 dias antes de assumir a Secretaria de Estado, também estava cotado para ser secretário do município. Na possível saída da Beatriz Busch, que não aceitou a mudança de um cargo, que o Crivella mudou um dos seus assessores sem falar com ela não aceitou e pediu demissão. E já tinha sido anunciado que o Ferri seria o substituto dela. É muito estranho que o sujeito possa ser secretário de confiança do Crivella, que é um bolsonarista autêntico, e depois passe a ser secretário do Witzel, que é um anti-bolsonarista. Esse, no meu tempo de garoto, dizia que esse cara deve ter borogodó, porque se um lado e o outro lado estão querendo o cara, é muito estranha essa situação. E ele deu declarações, lamentavelmente já foi desmentido em menos de 24 horas. Ele deu uma entrevista dizendo que não ia ter mais hospitais de campanha, além daquele que já estava aberto, porque não havia porquê, porque a epidemia já estava caindo, e a gente está vendo que não é verdade isso. E eu estou achando que ele entrou numa furada, né? Acho que é uma furada, mas cada um sabe aonde se mete. Lamentavelmente, nós estamos vendo que, mais uma vez, aquela Secretaria de Saúde passa a ser ocupada por alguém que não deveria nem estar ali. Em âmbito federal, Paulo, a situação de anomia não é muito diferente. 2 ministros da Saúde deixaram o cargo em menos de um mês e o presidente Jair Bolsonaro nomeou mais um militar sem qualquer formação na área para ocupar a pasta interinamente e encher o Ministério de oficiais das Forças Armadas no lugar de técnicos. Além disso, foi instituído aquele protocolo para o uso indiscriminado da cloroquina, rechaçada pelas autoridades de saúde de todo mundo para o tratamento de casos da Covid-19 no SUS. Temos um insólito quadro de um Ministério da Saúde sem médicos. Como enfrentar uma situação desse tipo, Paulo? É uma situação bastante vexatória para o Brasil, né? O Brasil teve um ministro da Saúde que começou a trabalhar e a discordar do presidente Bolsonaro, começou a tomar atitudes importantes, começou a trabalhar com os governadores, como o presidente da República não queria, e o que aconteceu? Começou a defender coisas diferentes do que o presidente diz. E como ele não sabia, provavelmente, daquilo que o presidente fala nas suas reuniões, quem manda sou eu, quem não tiver comigo, o ministro não tiver comigo, eu mando embora. E se não fizer o que eu quero, eu mando embora. E fez mesmo. Na verdade, ele fez isso mostrando claramente que ele não tem nenhuma responsabilidade, ele tem ido para a rua, ele não respeita absolutamente nada em relação às regras científicas, ele manda usar e resolveu até criar esse protocolo da cloroquina, tudo isso da cabeça dele. É um cidadão que vai para a rua, tira a máscara, pega crianças, fala com as pessoas, quer cumprimentar as pessoas, ele consegue gostar e agredir toda a sociedade com as suas atitudes. E aí coloca um outro ministro que foi uma lástima, né? O segundo ministro, coitado. As imagens que a gente tem nessa reunião do dia 22, lá quando houve a discussão que ele falou aquele monte de palavrões, a cara do ministro é assustadora. Ele parece uma criança que está no primeiro dia da sala, que chegou na creche no primeiro dia, completamente apavorado. Ficou um mês. Não aguentou mais do que um mês, porque ele não tinha nada a ver com aquilo, não tinha nenhuma noção de gestão pública, não conhecia o SUS. E, mais uma vez, mesmo assim, o Bolsonaro não gostou dele, porque ele não fez o que ele queria, e o Bolsonaro fez a melhor. Ele resolveu botar um militar, já que tinha cheio de militares, bota o militar lá que entende logística, e o resto deixa rolar, porque ele não quer que faça nada. Ele não quer a ciência. Ele é, como todo o governo dele, um cidadão negativista. Ele é contrário a qualquer tipo de coisas oficiais, qualquer coisa científica. O que ele, como ele diz constantemente, tem que encarar o vírus de frente, tem que ser homem para encarar o vírus, e eu não tenho nada, eu sou um atleta. Ou seja, é uma tragédia. Nós estamos numa tragédia feita por um vírus e uma tragédia feita por um presidente. Lamentável que tudo está existindo, lamentável ver os ministros do presidente da República, ouvir a Damares falar, ouvir aquele outro Weintraub falar, ministro da Educação, pelo amor de Deus, né? Lamentavelmente, o vírus veio para cá e disse, vou pegar esse país aqui, que esse país está precisando que eu pegue uma série de pessoas. E eu estou vendo que o que está acontecendo no país, né? Os retratos, as pessoas que tentam imitar o Bolsonaro, elas tentam imitar exatamente algo que muita gente gosta, muita gente vai para a rua, as pessoas se tornaram agressivas. Nós estamos num momento muito difícil da nossa vida. Aguentar as pessoas que você pode discordar, mas hoje no Brasil, quem discorda de você, parte, desculpa o termo, quem discorda de você, discorda e parte para a porrada. Lamentavelmente,
Eu uma vez participei de um programa há muitos anos com um cidadão que era muito violento e eu dizia para ele, olha, fulano, eu prefiro trabalhar com os neurônios do que com os músculos. Eu dizendo para ele, é melhor pensar do que agredir. Ele disse para mim uma resposta muito clara, que parecia uma resposta bolsonarista. Ele falou, eu não entendi o que você falou, mas eu acho que você está errado. Então é isso que nós estamos hoje vendo no Brasil. Alguém que não quer saber. Alguém que não quer saber da ciência, alguém que não quer saber de nada em relação a isso. Uma tragédia. O Ministério da Saúde, hoje, não está pior, porque não pode ficar pior do que já estava. Infelizmente é isso. E o resultado é esse número de mortes que nós estamos vendo, e essa situação, o Brasil vai acabar se aproximando dos Estados Unidos como os países com maior mortalidade, com maior número de pessoas infectadas. Não estaria faltando uma ação mais incisiva dos sindicatos e conselhos de medicina no país, Paulo? Eu te confesso que me incomoda muito apenas a publicação de notas em desagravo às medidas do presidente e do seu ministério. Eu acho que você até tem certo motivo de ficar preocupado com isso, mas essa é uma realidade que nós estamos vivendo agora. Há um esvaziamento completo de determinadas características que nós tínhamos. Os sindicatos estão cada vez com menos força. As pessoas não querem mais participar de discussão coletiva, muita gente. Os sindicatos hoje, a representação passa a ser muito pequena. Você vê o movimento sem terra. Cadê o movimento? Onde está a reação que tínhamos que ter, que pensamos que teríamos num governo como esse? E os conselhos que você fala, lamentavelmente na área da medicina, os conselhos, os órgãos de classe dos profissionais de saúde, Conselho Federal de Medicina, Federação Nacional dos Médicos, foram tomados pelo bolsonarismo. Em todos esses órgãos, os médicos são aqueles, o maior número de médicos que trabalham, que vivem, que são ligados a essa sociedade, são todos ligados ao Bolsonaro. Isso é um triste reconhecimento que temos que fazer. Eles tomaram conta de todos. Todos eles apoiaram os ministros, todos eles apoiam as medidas do Bolsonaro. Isso é muito triste, mas essa é uma realidade. Nós estamos hoje cada vez mais tentando juntar as pessoas, cada vez mais tentando reagir. Até na questão do Congresso Nacional, nós estamos vendo a briga que estamos tendo em relação aos partidos de esquerda, cada um quer ir por conta própria, cada um quer pensar da sua maneira, e você vê uma grande dificuldade. Alguém quer pedir o impeachment? Como pedir o impeachment se as pessoas não concordam nem em se associar para discutir tecnicamente o que está acontecendo? Portanto, é um momento muito difícil, que nós temos que reorganizar as forças progressistas, eu não falo nem de esquerda, mas falo forças progressistas, para a gente poder brigar na saúde, por exemplo, que você está dizendo. O que você vai fazer contra um ministro que diz um presidente que não precisa de ministro? Ele não precisa de ministro da saúde. Bastou botar um cara que conseguiu fazer alguma coisa que nunca alguém tinha feito. Ele passou a receitar, né? É como se fosse o cara que está ali na rua, o dono da farmácia, o técnico, o profissional que não tem habilitação nenhuma, e resolve prescrever medicamentos. Se é bom para tosse, se é bom para dor de cabeça, é o que o presidente faz. E ele acha que está fazendo isso muito bem. E mais lamentável do que isso é que tem um grupo da população, pode não ser a maioria, mas ele tem lá aquele bando de pessoas que vai para a porta do palácio falar com ele todo dia, as pessoas que saem na rua fazendo carreatas, as pessoas que foram hospitalizadas, chegavam no hospital, destrataram os médicos, dizendo que é tudo mentira, que isso é tudo coisa da televisão, que não tem coronavírus nenhum, e o cara acaba morrendo ali na frente dele. Portanto, estamos num momento em que está muito difícil organizar qualquer tipo de reação. O caminho através do Supremo, o caminho através da Justiça se torna cada vez mais difícil. Também lá tem muita gente pensando, ou seja, a grande sensação é que a direita radical saiu de dentro do armário. Isso é que é lamentável. Mas essa é a sensação que eu tenho. Tivemos na última semana, Paulo, aquela decisão do seu colega de partido, o deputado Marcelo Freixo, de desistir da candidatura à Prefeitura do Rio este ano. Como você analisa essa decisão do Freixo, que, aliás, disputou o segundo turno na última eleição? Eu lamento profundamente a desistência do Marcelo Freixo da disputa para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Teve duas boas participações nas duas anteriores, chegou ao segundo turno na última vez, teve um trabalho importante, cresceu com a sua eleição para deputado federal, é hoje um dos principais, se não o principal quadro do PSOL aqui no Rio de Janeiro, e estava bem cotado nas pesquisas eleitorais. Lamentavelmente, as brigas internas, as correntes do partido, isso é um problema enorme,
Ele não se sentiu apoiado e se sentiu muito desprestigiado pelo lançamento de candidaturas sem uma conversa anterior com ninguém. Então, é uma questão de foro íntimo, uma questão pessoal nesse caso. Ele se sentia sem o respaldo necessário e chegou à conclusão de que se o partido pretendia realmente, cada corrente está pensando de uma maneira, ele não queria embarcar nessa canoa e pulou fora. É muito ruim, acho que para o PSOL, no Rio de Janeiro se constituía o principal ponto desse partido no Brasil, no Rio de Janeiro. O PSOL, no Rio de Janeiro, tinha grandes chances de chegar ao segundo turno e de ganhar uma eleição. Lamentavelmente é muito ruim, além de ser ruim para a cidade, além de ser ruim que poderíamos ter uma administração diferente, é muito ruim para o partido. Para a nossa bancada, por exemplo, nós temos 6 vereadores e teríamos com o Freixo puxando a legenda, seria muito importante, que nos ajudar muito, provavelmente até a crescer ainda mais a bancada. Agora, vamos ter que ter outra estratégia, vamos ver quem será o candidato do partido, e eu espero que a gente possa ainda sobreviver a tudo isso, tendo uma boa votação na legenda, uma boa votação com puxadores de voto, e que a gente possa eleger ou a mesma bancada, ou se possível mais alguns cargos, mais algumas candidaturas, possam nos ajudar a aumentar a nossa bancada, porque é muito importante na briga política você ter uma bancada forte, uma bancada grande, que possa defender tudo aquilo que a gente tanto barulho, tanta confusão faz, mas muitas vezes tem poucos vereadores na hora de contar os votos. Eu espero realmente que o PSOL aprenda um pouquinho, que as correntes do partido aprendam um pouquinho depois dessa lamentável desistência do Freixo. Para encerrar, Paulo, você vê um horizonte para o fim dessa pandemia e a volta às atividades cotidianas da população do Rio de Janeiro? Baseado nos dados produzidos por pesquisadores, dá para prever o fim desse isolamento social no município? A situação é muito grave, a pandemia é muito grave. O Brasil, através do Ministério da Saúde, está tendo uma pífia atuação. O governo, o presidente da República, é um negativista, uma pessoa que não pensa absolutamente naquilo que é necessário para a população. A preocupação dele com a questão econômica, que todos nós temos preocupação, sabemos da questão do desemprego, sabemos que é necessário tentar reativar de alguma maneira a economia, mas precisamos entender por que a gente está propondo, por que os cientistas defendem o isolamento. Não é para derrubar o presidente Bolsonaro, não é por causa disso. Os cientistas não estão com uma campanha científica pensando em derrubar e enfraquecer o governo do Bolsonaro. Nós estamos diante de uma pandemia que ninguém conhece direito ainda. O que nós sabemos hoje, não há remédio, não há uma vacina ainda, nem tão cedo a vacina aparecerá. Não há medicação, evidentemente não há uma medicação que possa resolver o problema. A história da cloroquina é outro erro clamoroso do presidente da República. Então nós temos em algumas cidades, em alguns estados, isso é muito mais grave. O Rio de Janeiro caminha muito, só não passou a São Paulo, porque a população aqui é menor do que São Paulo. Mas aqui nós temos tido uma mortalidade muito grande, nós temos tido graves problemas, muita gente morrendo em casa. E o Rio de Janeiro, como outros estados brasileiros, também passa pelo problema da população não fazer normalmente como deveria o isolamento. É difícil, para um grupo de pessoas, o isolamento é difícil, porque era aquele pai de família, o sujeito trabalhava individualmente, ele não tem como chegar em casa à noite e não ter comida para os filhos. Ele não pode ficar em casa e não ter comida para ele, para os filhos, para a mulher e para a mãe. Então, o que acontece? Muita gente não pode fazer o isolamento social. Para esses, o governo deveria compreender isso há muito mais tempo, o ministro Paulo Guedes devia ter tido um pouco mais de visão para isso e teria que produzir esse colchão social. Que dificuldade para essas pessoas buscarem R$600 na Caixa Econômica. Quanta gente se contaminou na fila da Caixa Econômica para arrumar R$600. Então a gente tem certeza que num país mais sério, nós teríamos um governo pagando, o termo é esse, pagando para as pessoas ficarem em casa. Mas o que acontece? O cidadão já não tem dinheiro. Boa parte da população, principalmente das comunidades mais carentes, não tem condições de ficar em casa, fazer isolamento. Isolamento faz classe média. E o que acontece? Nós não temos condição de fazer nada diferente do isolamento. Nós não temos vacina, não temos uma medicação específica para isso. E o isolamento, para que ele serve, como eu já falei anteriormente? Serve para que as pessoas
contaminem menos os outros e se contaminem menos. As pessoas de risco, os idosos, quem tem comorbidades, doenças como diabetes, hipertensão, doenças renais, câncer, etc., essas pessoas precisam ficar em casa, mas também precisam não ser contaminadas pelos outros familiares, que se forem para a rua vão contaminar. Então a questão do isolamento social é uma questão para quê? Para que as pessoas possam diminuir o isolamento. E nesse tempo, e dar um tempo para que os governos possam preparar, possam ampliar as vagas em leitos de UTI e as vagas em leitos de enfermaria. Porque boa parte das pessoas tem morrido porque não recebeu o atendimento completo. Vai numa UPA, é mandado para casa, 2 horas depois o sujeito morre. Então é necessário que a gente tenha o número de leitos suficiente na cidade do Rio de Janeiro, como no estado do Rio de Janeiro. E isso a gente não está vendo os governos conseguirem. O tempo que se perde, esses 2 meses que tivemos aí num suposto isolamento, que foi um isolamento mal feito, mas que de qualquer maneira ajudou a evitar que muita gente tenha morrido nesse período, nesse isolamento é exatamente para que a prefeitura, no caso do Rio de Janeiro, e o governo do estado pudessem fazer os hospitais. Lamentavelmente, o governo do estado, ao invés de criar os hospitais, criou uma grande crise com um desvio de recursos na compra de respiradores, com superfaturamento, pagamento de leitos que não foram abertos, e isso evidentemente está prejudicando. O Rio de Janeiro hoje não tem condições de abrir, de flexibilizar o isolamento, porque ele não tem uma estrutura hospitalar que garanta vagas para todo mundo que ainda vai se infectar. E você vê, quando você tem um número X de infectados, 5% deles vão acabar necessitando de leitos. E aí aquela previsão que eu já falei hoje, a cidade precisa de 1.000 leitos de CTI e 4.000 leitos de enfermaria. Nós ainda não temos isso. Temos até capacidade para isso, mas depende de pessoal. Portanto, eu vejo, não sei para te dizer quanto tempo seria. Provavelmente, se a gente conseguisse segurar um pouco mais esse isolamento, lá para o final de junho, a gente estaria no pico da doença e já poderia, para julho, agosto, ter alguma flexibilização. Mas isso, no momento, a gente não pode prever. Então, no momento, era importante que o Bolsonaro não liberasse os templos, que o Bolsonaro não liberasse as academias, como ele pensa em fazer rapidamente até o início de junho. A ideia que ele tem é essa, é começar a abrir aquelas coisas que não tenham uma grande movimentação, escritórios, consultórios médicos, academias. Abra isso e aos poucos vai abrindo o que é realmente um grande risco. Nós estamos aí certos de que, se isso continuar assim, poderíamos ter um aumento ainda maior do número de casos. Eu lamento tudo isso, mas num país onde o Ministério da Saúde não existe, num país onde o Ministério não existe porque não tem ministro, o Ministério tem uma equipe maravilhosa, mas que não pode fazer nada sem que o ministro autorize isso a acontecer. Lamento profundamente, mas agradeço a vocês todos, muito obrigado pelo espaço e vamos continuar no nosso trabalho de luta, de denúncia, de reclamação e de tentar fazer com que o Crivella faça menos coisas erradas do que ele fez até hoje. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Conversamos aqui com o médico e vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando a vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente conosco para mais uma edição do programa. Um abraço e até amanhã!